Salmo 39, versículos 12 e 13. Ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou um estrangeiro contigo e peregrino, como todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento, antes que me vá e não seja mais. Amém. A advocacia é uma das profissões mais mal compreendidas no Brasil, porque é comum e sempre acontece das pessoas transferirem para o advogado o crime que é atribuído ao cliente dele. Então nós temos um advogado defendendo alguém que está sendo acusado de assassinato e nós transferimos o crime atribuído ao cliente ao advogado. A gente pensa, pô, como é que pode? O advogado está defendendo um assassino. O advogado está defendendo alguém que está sendo acusado de estupro. O advogado está defendendo alguém que está sendo acusado de ter violentado o próprio filho, a própria filha. Como pode isso? Essa interpretação errônea da advocacia, ela é estranhamente compartilhada por muitos cristãos. Por que eu adicionei o advérbio estranhamente à afirmação anterior? Porque são exatamente os cristãos, mais do que quaisquer outros, que deveriam entender perfeitamente o ofício honrado de um advogado. Porque Cristo é apresentado na Escritura como o advogado dos cristãos. É isso que o apóstolo João faz na sua epístola. Se dissermos que não temos pecado algum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Se você, cristão, pecar contra Deus, o que você deve fazer para ser perdoado? Você deve, obviamente, confessar a Deus o pecado cometido. Mas você só é perdoado por ser representado por Jesus Cristo. Se Jesus não te representa no céu, a tua confissão de pecados não tem validade alguma. A confissão de pecados de que João fala no final do capítulo 1 da sua epístola só tem validade porque, do início do capítulo 2, Jesus te representa como advogado. E Jesus só representa réus confessos. Jesus não representa aquele que diz, não, eu não cometi esse pecado. Estão me acusando injustamente. Jesus não representa essas pessoas. Jesus só representa réus confessos. Pessoas que dizem, sim, eu pequei. Sim, eu adulterei. Sim, eu assassinei. Sim, eu roubei. Jesus não representa pecadores que não reconhecem nem confessam os seus pecados. E mesmo representando apenas réus confessos, Jesus permanece justo. Conforme o apóstolo afirmou, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus representa réus confessos e ele permanece justo, mesmo representando réus confessos. Se você não distinguir, e agora eu falo com relação aos advogados que são
homens como nós. Se você não distinguir entre o advogado e o seu cliente, se você não conseguir separar entre o advogado que representa a pessoa acusada de assassinato e a pessoa que está sendo acusada de assassinato, se você não consegue distinguir entre uma e outra coisa, se você não consegue deixar de transferir para o advogado o crime que é atribuído ao cliente dele, não demorará para que você faça o mesmo com Jesus. E ao fazer o mesmo com Jesus, você desmerecerá o ofício sacerdotal de Jesus. Porque o serviço de advocacia que Jesus presta aos cristãos diz respeito ao seu ofício sacerdotal. Jesus, ensinado na teologia, Jesus exerce 3 ofícios: o ofício real, o ofício sacerdotal, real, de rei, né? Jesus é rei, Jesus é sacerdote e Jesus é profeta. E como sacerdote a favor do seu povo, Jesus sempre intercede a favor deles. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, continua sacerdote para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Isso é Hebreus 7, 24 e 25. E na sua intercessão a favor do seu povo, Jesus argumenta como um advogado no tribunal divino. Quando Jesus intercede a favor do seu povo, Jesus entra na presença de Deus. Na verdade, Jesus não entra na presença de Deus. Jesus está sempre na presença de Deus, né? Jesus está assentado à destra de Deus. Quando Jesus intercede a favor do seu povo, Jesus argumenta com Deus o Pai, assim como um advogado argumenta num tribunal. É por isso que João afirma que se alguém pecar, se algum cristão pecar, esse cristão tem um advogado junto ao Pai. A intercessão de Jesus a favor daquele pecador é a mesma intercessão que um advogado faz num tribunal. Jesus, na sua intercessão, ele argumenta como um advogado. E o argumento que sustenta a intercessão de Jesus é único. Jesus só apresenta um único argumento: a sua morte na cruz como um sacrifício a Deus a favor do seu povo, pelo qual ele mesmo suportou em si a punição dos próprios, ou melhor, punição dos pecados cometidos pelos indivíduos que compõem o povo de Deus. Se você, cristão, pecar, confesse o teu pecado a Deus, faça as restituições necessárias. Se você prejudicou alguém, você deve ressarcir essa pessoa em tudo aquilo que você prejudicou ela. E confie na intercessão de Jesus a teu favor, porque o argumento que Jesus representa no tribunal divino é um argumento imbatível. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8, 33 e 34. Por que nós estamos falando disso no contexto do Salmo 39? Você deve aprender a orar com Jesus. Jesus deve ser o teu mestre no que diz respeito à oração. Jesus deve ser o teu mestre com respeito a tudo, mas também com respeito à oração. Assim como ao interceder ao teu favor, Jesus argumenta como um advogado no tribunal divino, assim também as tuas orações a Deus devem estar repletas de argumentos a favor daquilo que você pede a Deus. Abraão, Moisés, Samuel, Davi, Daniel, Esdras e tantos outros personagens bíblicos, todos eles sustentavam as suas orações com argumentos.
Quando Moisés pede, por exemplo, que Deus não destrua o povo. Moisés subiu ao monte para receber as 2 tábuas da lei. E enquanto Moisés estava no monte, conversando com Deus, o povo fez o bezerro de ouro. E daí no final dos 40 dias, Deus diz, olha, desce porque o povo já se desviou de mim. E eu vou destruir eles. Eu vou fazer uma nova nação a partir de ti, Moisés. Eu vou destruir, eu vou matar todos eles. Moisés desce, Moisés disciplina o povo pelo pecado deles, então ele sobe de novo ao monte e ele intercede a Deus a favor do povo. E ele pede que Deus não destrua o povo, e então ele apresenta um argumento a Deus. Ele diz, olha, o Senhor libertou o teu povo da escravidão lá do Egito, né? Todos os egípcios sabem que o Senhor fez isso, só que se agora o Senhor matar o povo, os egípcios vão dizer, olha, Deus até foi poderoso para tirar Israel aqui da nossa escravidão, mas Deus não foi poderoso o suficiente para fazer Israel herdar Canaã como a terra de habitação. Deus disse, os egípcios vão zombar do Senhor. Os egípcios vão dizer que o Senhor não é tão poderoso assim. Moisés está intercedendo a favor do povo e ele está argumentando como um advogado na presença de Deus. Vocês também vão se lembrar de Abraão, quando ele intercede a favor de Sodoma e Gomorra. Abraão não estava tão preocupado com os habitantes de Sodoma e Gomorra, ele estava preocupado com Ló, o seu sobrinho e a família de Ló. Então Abraão intercede, olha, eu sei que lá em Sodoma e Gomorra eles são grandes pecadores, mas o Senhor vai destruir o justo com o injusto? Que tipo de juiz é esse que condena os justos junto com os injustos? E se houver 50 justos lá em Sodoma e Gomorra, o Senhor vai destruir esses 50 justos junto com os demais injustos? Deus diz, não, se tiver 50 eu não vou destruir. E Abraão continua, tá bom, mas e se tiver só 45? E se tiver só 40? Ele vai diminuindo. Abraão está intercedendo e ele está argumentando com Deus. Ele está argumentando como se ele fosse um advogado. Deus é o juiz. E Abraão está lá na presença de Deus, argumentando com Deus como se ele fosse um advogado. Então, não apenas Jesus, mas todos os personagens bíblicos que são conhecidos pelas suas intercessões, que são conhecidos pelas suas orações, todos eles, quando eles oravam a Deus, eles se apresentavam diante de Deus como advogados, argumentando com Deus em oração, apresentando argumentos. E eles foram atendidos por Deus. É verdade que nós não sabemos orar como convém. Mas a gente não pode usar isso como desculpa, né? Paulo diz que a gente não sabe orar como convém, então nem vou me importar em aprender a orar como convém. Não. Nós não sabemos orar como convém, mas isso não se pode concluir ser impossível aprender a orar de forma mais efetiva. Você orará mais eficazmente se aprender a sustentar os pedidos que faz a Deus com argumentos, conforme faz o próprio Jesus e conforme fizeram todos os personagens bíblicos conhecidos pelas suas orações e conforme o próprio Davi faz aqui nos últimos 2 versos do Salmo 39. Como pedir então que Deus mude as tuas circunstâncias sem murmurar contra Ele? Por meio de palavras e ações práticas, argumente com Deus pelo fim das circunstâncias adversas por você enfrentadas.
É necessário que você argumente com Deus não apenas com palavras, mas também com ações práticas, o que nós demonstraremos no decorrer dessa mensagem. Nas últimas duas pregações, demos destaque à primeira metade do versículo 12, mostrando como essa primeira metade pode ser dividida em três pedidos feitos por Davi a Deus. Ouve, Senhor, a minha oração, primeiro pedido. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor, o segundo pedido. Não te cales perante as minhas lágrimas, o terceiro pedido. Na segunda metade do versículo 12, nós encontramos o primeiro argumento que sustenta a oração de Davi. Ele afirma ser estrangeiro com Deus e peregrino como todos os meus pais. A palavra hebraica ger, traduzida como estrangeiro, se refere à pessoa que deixou para trás a sua casa e a sua nação para morar em outro lugar, como fez Abraão. Abraão deixou para trás a sua casa, deixou para trás a sua família, deixou para trás a sua nação, a sua cidade e foi habitar, foi morar em outro lugar. Já a palavra traduzida como peregrino, toshav, diz respeito à pessoa que reside temporariamente numa terra que não é originalmente a sua e numa propriedade que não lhe pertence. Há uma clara relação entre essas palavras, né? Existe uma sobreposição de significados entre essas palavras, porque um estrangeiro em uma terra será necessariamente também peregrino naquela terra. A expressão estrangeiro com Deus, ela é melhor traduzida por estrangeiro diante de Deus. E é assim que nós vamos tratar essa expressão no restante dessa pregação. O que Davi quer dizer com a afirmação, quando ele afirma que ele é um estrangeiro diante de Deus e peregrino como todos os seus pais, como todos os seus antepassados? O que Davi quer dizer com isso? Os antepassados de Davi quem eram? Quem Davi tinha em mente aqui? Ele tinha em mente especialmente Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó eram estrangeiros e peregrinos em Canaã. Ou seja, eles não eram daquela terra e eles não tinham possessão naquela terra. O que significa que a vida e a subsistência deles em Canaã, pelo menos do ponto de vista natural, dependia da boa vontade de quem? Dos cananeus. Pelo menos do ponto de vista natural, a vida e a subsistência de Abraão, Isaque e Jacó na terra de Canaã dependia da boa vontade daqueles que eram da terra de Canaã, dos cananeus. Quando Deus julgou os cananeus pelos seus pecados mediante Josué e Israel, Deus exterminou aqueles povos que o odiavam e deu a terra deles a quem? Ao seu povo, a Israel. A terra de Canaã, prometida a Abraão, Isaque e Jacó, foi dada como possessão à descendência deles, em cumprimento à aliança que Deus havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, ao contrário dos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, Davi não era estrangeiro nem peregrino. Ele morava na terra dele. Davi não era um estrangeiro nem peregrino em Canaã. Davi nasceu naquela terra e aquela terra era dele. Porque Deus havia dado aquela terra ao povo de Israel. Além de morar na sua própria terra e desfrutar da parte que lhe coube como herança, Davi foi elevado por Deus à posição de rei. Davi era rei de Israel. Davi, na linguagem bíblica, era capitão do seu povo. Nesse sentido, a posição de Davi na terra de Canaã não poderia ser mais distinta
E não poderia ser mais superior do que aquela ocupada pelos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó, sim, eram estrangeiros e peregrinos, mas não Davi. Davi não era estrangeiro nem peregrino em Canaã, pelo contrário, Davi era cidadão de Canaã e rei sobre Israel. Por que Davi afirma então ser estrangeiro diante de Deus e peregrino como seus antepassados? Davi faz essa afirmação exatamente porque cidadãos que habitam a sua própria terra, pessoas que não são estrangeiros nem peregrinos, diante de Deus, não passam de estrangeiros e peregrinos. Ou seja, a vida de qualquer pessoa, mesmo a vida da pessoa que habita a sua própria terra, está nas mãos de Deus. Isso fica mais claro quando nós consideramos, por exemplo, as pessoas que já morreram devido às chuvas aqui no Rio Grande do Sul e as pessoas que perderam todos os seus bens, né? Elas não eram estrangeiros e peregrinos no Rio Grande do Sul, né? Eles eram cidadãos. Eles tinham a sua posse, as suas possessões, a sua terra, a sua casa. Mas Deus ordenou a chuva e destruiu tudo. Mesmo cidadãos que não são estrangeiros nem peregrinos, diante de Deus não passam de estrangeiros e peregrinos, porque se Deus estalar os dedos, Ele tira tudo aquilo que pertencia àquelas pessoas. Diante de Deus, mesmo o mais poderoso dos reis, como Davi, não passa de um homem frágil, conforme ele próprio afirmou no versículo 4 do Salmo 39. Né? Dá-me a conhecer, Yahvé, quanto tempo ainda tenho e quantos serão os meus dias para que reconheça o quão frágil sou. Diante de Deus, todo homem, mesmo o homem mais firme, é insignificante, conforme Davi afirmou no versículo 5. Eis que aos meus dias deste palmos, a tua presença, a duração da minha vida é como nada. Certamente todo homem, mesmo o que se mantém firme, é insignificante. A insignificância de qualquer pessoa se torna evidente quando os imprevistos e reveses da vida roubam dessa pessoa os bens que ela adquiriu ao longo de uma vida inteira, conforme Davi afirma no versículo 6. De fato, o homem, como uma sombra, segue o seu caminho, ele vive a sua vida. Sem dúvida inquietam-se, angustiam-se, amontoam bens sem saber quem os levará. Eles amontoam bens sem saber que a chuva vai levar esses bens embora. No caso Davi aqui, tinha em mente a ideia de que a pessoa estava amontoando bens, mas ela não sabia se os seus filhos sobreviveriam para herdar aqueles bens. Talvez os seus filhos morressem. Talvez todo o trabalho dela fosse parar nas mãos de pessoas que não eram herdeiras dela. Ou, de repente, até mesmo os filhos daquela pessoa herdariam os bens, mas aqueles filhos se mostrariam indignos, porque eles não valorizariam todos os bens que foram adquiridos. Ou a gente pode aplicar as enchentes aqui no Rio Grande do Sul. A pessoa trabalhou uma vida inteira, vem a chuva e leva tudo embora. A insignificância de qualquer pessoa se torna ainda mais evidente quando essa pessoa é alvo da disciplina divina, como é o caso de Davi e como talvez seja o teu caso. Salmo 39, a partir da metade final do versículo 8. Não me faça motivo de chacota do insensato.
Fiquei mudo, não abro a minha boca porque tu o fizeste. Tu me fizeste o motivo de chacota do insensato. Retira o teu açoite de sobre mim, pelo golpe da tua mão eu estou debilitado. Quando com punições repreendes o homem por causa do pecado, destróis como traça o que lhe dá prazer e o que lhe é precioso. Assim, todo homem é insignificante. Mesmo morando numa terra que era sua por direito, e mesmo sendo rei sobre o seu povo, Davi era tão estrangeiro e tão peregrino quanto foram antes dele Abraão, Isaque e Jacó. Por quê? Porque ele era tão estrangeiro e peregrino quanto eles? Porque nem o seu direito de posse da terra, nem a posição de rei que ele ocupava, poderiam protegê-lo de Deus, caso agradasse a Deus destituí-lo de todas essas coisas. Todos os bens que ele tinha, a posição dele como rei não poderia protegê-lo de Deus, caso Deus quisesse tirar essas coisas dele, como forma de disciplina. A subsistência de Davi, a vida de Davi, a sua sobrevivência, dependiam exclusivamente da boa vontade de Deus. É isso que ele quer dizer com a afirmação de que ele é estrangeiro diante de Deus e peregrino como seus antepassados. No versículo 12, então, considerando todo o verso, Davi insiste para que Deus atenda à sua oração, exatamente porque a sua subsistência, a sua sobrevivência dependiam exclusivamente da boa vontade de Deus. Davi complementa esse argumento no versículo 13. Nesse versículo, mais claramente, Davi afirma que se Deus não o poupar, que se Deus não lhe der alívio, ele, Davi, certamente morrerá. A Almeida Corrigida e Fiel, que é a Bíblia que nós usamos aqui, ela peca nesse versículo porque ela ofusca um pouco a linguagem direta de Davi, especialmente no início do versículo 12. Nós vemos simplesmente poupa-me, né? Poupa-me até que tome alento antes que me vá e não seja mais. Ocorre que no início do versículo 13 aqui, Davi literalmente está pedindo a Deus o seguinte: desvia de mim o teu olhar. Desvia de mim o teu olhar. É isso que Davi está dizendo no hebraico aqui. Para de olhar para mim, Deus. A tradução que eu fiz desse verso é a seguinte: desvia de mim o olhar para que me alegre, antes que eu deixe de existir e não seja mais. Enquanto Deus não desviar o seu olhar de Davi, Davi não encontrará alegria. Enquanto Deus não desviar o seu olhar de Davi, Davi não encontrará alívio. Davi não encontrará paz. O olhar de Deus na Escritura comumente evoca pelo menos 3 ideias: a onisciência de Deus, né? Os olhos de Deus estão por toda a terra, contemplando os bons e os maus. Deus conhece tudo aquilo que é feito. Deus sabe tudo aquilo que é feito. O olhar de Deus, então, evoca essa ideia de onisciência. O olhar de Deus também evoca a ideia da capacidade que Deus tem para julgar justos e injustos. E, por fim, o olhar de Deus também evoca o cuidado protetor sobre o seu povo. Mas no versículo 13, Davi usa a imagem do olhar de Deus para evocar uma ideia diferente dessas 3. No Salmo 39, 13, a imagem do olhar de Deus diz respeito à disciplina que Deus impõe aos seus filhos rebeldes e desobedientes.
o olhar de Deus, o versículo 13, é um olhar disciplinador. Ao pedir então que Deus desvie dele o seu olhar, Davi não está pedindo que Deus o abandone. Davi está pedindo que Deus cesse com toda a disciplina. É como se Davi estivesse dizendo: Deus, me deixe em paz. Por favor, me deixe em paz. Não olha mais para mim. Não olha mais para mim com esse olhar disciplinador. Se Deus não cessar com a sua disciplina, Davi afirma que ele certamente morrerá. Antes que me vá e não seja mais. Por que Davi tem certeza de que se Deus não cessar com a disciplina, ele morrerá? Davi sabe disso porque Deus já destruiu na vida tudo que podia ser destruído. No versículo 11, Davi afirma: quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, fazes com que a sua beleza se consuma como a traça. Assim todo homem é a vaidade. Nós afirmamos em pregações anteriores que aqui uma tradução melhor seria que Deus destrói naquele homem tudo aquilo que lhe dá prazer, tudo aquilo que lhe é precioso. Deus destruiu na vida de Davi tudo aquilo que lhe dava prazer e tudo aquilo que lhe era precioso. Não havia mais nada na vida de Davi para Deus destruir como forma de disciplina. O que significa que se Deus continuar a disciplinar Davi, a única coisa que resta para Deus destruir é a própria vida de Davi. Davi morrerá. Se o Senhor não acabar com essa disciplina, eu vou morrer, porque não resta mais nada. Eu só tenho essa vida agora. Atualizando então a linguagem do versículo 12, do versículo 13, desculpe, Davi pede que Deus lhe deixe em paz e não mais o discipline, para que ele, Davi, possa se alegrar, possa tomar alento e não morra. Perceba então como Davi sustenta o seu pedido pelo fim da disciplina com dois argumentos que são consequentes e que são complementares. O primeiro argumento qual é? A subsistência de Davi e a sua sobrevivência dependiam exclusivamente da boa vontade de Deus. O segundo argumento, se Deus não cessar com a disciplina, ele, Davi, morrerá. Nas tuas orações a Deus, você também deve apresentar argumentos que sustentem o que você pede a Deus. Nas suas orações a Deus, você deve apresentar argumentos que sustentam aquilo que você pede a Deus. Especialmente nas orações que você pede a Deus o fim das circunstâncias que te são adversas, você deve apresentar a Deus argumentos que sustentem o pedido e justifiquem o fim dessas circunstâncias. Não basta você dizer: eu estou cansado de ser disciplinado pelo Senhor. É necessário que você argumente a favor desse pedido. Quando um advogado vai comparecer diante de um juiz com uma petição a favor do seu cliente, o advogado não simplesmente diz aquilo que ele quer que o juiz faça. Ele justifica o pedido. Ele argumenta a favor daquele pedido. Você deve fazer o mesmo. Você está pedindo algo a Deus, é necessário que você justifique, é necessário que você argumente a favor daquilo que você pede a Deus.
E aqui pode ocorrer um mal-entendido. Da tua responsabilidade de argumentar com Deus em oração, você jamais poderá concluir que ao orar a Deus, você está pedindo que Deus altere os seus planos com respeito a você. Você jamais deve supor que quando você está orando a Deus, quando você está argumentando com Deus em oração, você está pedindo que Deus altere os planos dele. Essa ideia de que nós oramos a Deus para convencê-lo a alterar os seus planos, ela é infelizmente muito difundida entre as igrejas e os cristãos. Eu vou pedir que vocês abram comigo em 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5. Daqui a pouco nós vamos ler os versos. Pense por um momento que, de fato, pense por um momento na possibilidade de que as tuas orações realmente pudessem convencer Deus a alterar os seus planos com respeito a você. Pense por um momento nessa possibilidade. Quando você ora a Deus, você realmente pode convencer Deus a alterar os seus planos com respeito a você. Neste caso, os planos que você tem para si próprio são melhores do que os planos que Deus tem para você, né? São planos mais perfeitos do que os planos que Deus tem para você. Então você foi bem-sucedido. Você foi bem-sucedido em mostrar, olha só, Deus, os meus planos são melhores do que os planos do Senhor. E Deus foi convencido. Deus disse, realmente, eu percebo agora que quando eu fiz os meus planos para a tua vida, eu pisei na bola. Realmente tu é mais esperto do que eu, tu é mais sábio do que eu, e eu vou cumprir aquilo que tu determinou para a própria vida. Porque realmente os teus planos são melhores do que os meus. Mas como poderia ser que os planos de alguém imperfeito como você pudessem ser melhores e mais perfeitos do que os planos determinados pelo Deus que é perfeito? Como poderia ser isso? A questão é que não pode ser isso, né? É impossível que um Deus perfeito tenha planos imperfeitos e que você, sendo imperfeito, tenha planos melhores do que os planos de Deus. Então jamais poderia ocorrer que os planos de um Deus perfeito pudessem ser sobrepujados pelos planos de uma criatura imperfeita como você. Segue-se, portanto, que se ao orar para que Deus realmente, se ao orar a Deus, você realmente está tentando convencer a Deus a alterar os planos dele com respeito a você, ao orar a Deus, você está pedindo que Deus faça o pior por você, né? Porque os seus planos sempre serão inferiores aos planos de Deus. Ocorre que quando oramos a Deus e Ele atende a nossa oração, realmente nos parece que Ele alterou os seus planos, né? A pessoa estava doente, foi orado e ela foi curada. Deus não alterou os planos, a pessoa estava doente, a pessoa estava à morte. Ela recebeu oração, ela mesma orou a favor de si, outras pessoas intercederão a favor dela e ela foi curada. Nos parece que Deus alterou os planos, não é mesmo? Nos parece que Deus mudou os seus planos unicamente porque nós não entendemos Deus. Nós não entendemos Deus porque o nosso conhecimento é finito. E nós somos limitados pelo tempo. Já o conhecimento de Deus é ilimitado e ele não é limitado pelo tempo. Se
nós fôssemos tão oniscientes quanto Deus e não estivéssemos limitados pelo tempo, nós perceberíamos que mesmo quando Deus atende às nossas orações, Deus não muda os seus planos. E sabemos que Deus não muda os seus planos porque por aquilo que o apóstolo João escreveu aqui em 1 João capítulo 5, versículos 13, 14 e 15. Essas coisas os escrevi, os que credes o nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida e para que creiais o nome do Filho de Deus. E essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. O apóstolo João afirma aqui que Deus responde unicamente aquelas orações que são feitas conforme a vontade de Deus. O que significa que se eu oro a Deus contrário à vontade dele, ele não responde à minha oração. Então a gente pode voltar àquele exemplo inicial que nós vemos de Moisés. Deus disse, eu vou destruir o povo, eu vou fazer de ti uma nova nação. Moisés intercede pelo povo e Deus atende à intercessão de Moisés. Deus mudou o seu plano? Não. Deus não mudou o seu plano? Porque Deus só atende às orações que são feitas conforme o seu plano. É impossível que Moisés fosse mais sábio do que Deus, né? É impossível que Moisés pudesse perceber que os egípcios iriam zombar de Deus e Deus já não tivesse percebido isso. Nos parece que Deus mudou de ideia porque nós não somos tão oniscientes quanto Deus e nós estamos limitados pelo tempo. A gente deve entender a intercessão de Moisés a favor de Israel à luz daquilo que ocorre no livro do profeta Jonas. Deus diz para Jonas, Jonas, eu quero que tu vá até Nínive e pregue contra Nínive e diga que em 40 dias a cidade será destruída. Eu vou matar todo mundo em Nínive. Jonas não quer ir até Nínive, porque ele sabe o que Deus está fazendo. Ele sabe que se ele for até Nínive e pregar aos ninivitas e eles se arrependerem, Deus não vai julgá-los. E Jonas tinha um interesse especial na destruição de Nínive, porque Nínive era uma das cidades mais importantes do Império Assírio. E o Império Assírio era um império inimigo do povo de Deus. Então era do interesse nacional de Jonas, como um judeu, como um israelita, que Nínive, uma das principais cidades dos assírios, fosse destruída. Era do interesse dele isso. Seria mais ou menos como hoje, no contexto em que nós vivemos, né? É do interesse de um judeu que os palestinos sejam destruídos, né? É do interesse do judeu que o Irã seja destruído. Se o Brasil estivesse em guerra com a Argentina, por exemplo, seria do interesse de um brasileiro que a Argentina fosse destruída. E então Deus manda um brasileiro pregar lá na Argentina, dizendo, olha, se vocês não se arrependerem, Deus vai destruir a Argentina. É provável que esse brasileiro não queira ir lá, porque ele vai pensar, não, eu sei o que Deus está fazendo. Deus tá me enviando lá para pregar, porque eu vou pregar, eles vão se arrepender, e daí Deus não vai destruir a Argentina. E eu quero que Deus destrua a Argentina.
Quando nós oramos a Deus e Deus atende às nossas orações, jamais devemos supor que nós conseguimos convencer Deus a mudar os seus planos. Porque se de fato nós conseguimos convencer Deus a mudar os seus planos, então a gente se deu mal. Porque os planos de Deus sempre serão melhores do que os nossos. Sendo que Deus apenas atende aquelas orações feitas segundo a sua vontade, segue-se que Deus não muda os seus planos quando Ele atende às orações que fazemos a Ele. A oração eficaz jamais deve ser tida como o conflito entre duas vontades. A vontade da pessoa que ora versus a vontade da pessoa que recebe a oração. A oração eficaz nunca é o conflito entre duas vontades. Nunca é a vontade do homem que está orando contra a vontade de Deus que recebe a oração. Não, a oração eficaz é aquela na qual a vontade de quem ora, ou seja, a tua vontade, se submete à vontade de Deus. Que Deus só vai atender a tua oração se você orar conforme a vontade dele. Se você orar contra a vontade dele, ele não vai atender a tua oração. Então a oração eficaz nunca é a guerra entre duas vontades. Não, a oração eficaz é sempre aquela na qual a vontade da pessoa que ora concorda com a vontade de Deus que recebe a oração. É exatamente por isso que ao orar a Deus, você deve argumentar com Deus com base na vontade dele. E como você pode saber qual é a vontade de Deus? É a Escritura. Essa é a vontade de Deus. Não pode haver oração mais eficaz do que aquela que se sustenta com argumentos calcados na Escritura. Não pode haver oração mais eficaz do que essa. E aqui pode surgir outro mal-entendido. Ao argumentar com Deus em oração, você não está argumentando para o benefício de Deus. Ao argumentar com Deus em oração, você está argumentando para o teu próprio benefício. Eu vou pedir que vocês abram comigo em Tiago, daqui a pouco nós vamos ler. Tiago, capítulo 4. Quando você argumenta com Deus em oração, você não argumenta para convencê-lo de alguma coisa, conforme nós acabamos de afirmar, mas você argumenta com Deus para garantir duas coisas. Você argumenta com Deus para garantir que o que você pede a Deus é correto, conforme a vontade de Deus revelada na Escritura. Essa é a primeira coisa. E você argumenta com Deus em oração para garantir que as tuas motivações ao fazer tal pedido a Deus são honestas, conforme a vontade de Deus revelada na Escritura. Você argumenta por duas razões: para garantir que aquilo que você pede a Deus é correto e para garantir que as tuas motivações são honestas. Por que é necessário que você se preocupe com isso? Por que é necessário que você se preocupe com a correção do que você pede a Deus e com a honestidade das suas motivações ao fazer esse pedido a Deus? É necessário que você se preocupe com isso para que você não caia na malha fina de Tiago 4. Nós estamos agora no período de declaração do imposto de renda, né? E ninguém quer cair na malha fina da Receita Federal. Ninguém quer ter a sua declaração do imposto de renda separada. Opa, tem erro aqui. Esse cara aqui declarou alguma coisa, mas os registros que nós temos do Banco Central, de movimentações bancárias que nós temos aqui, mostram uma situação completamente diferente daquilo que ele declarou, né? Ninguém quer cair na malha fina
da Receita Federal. Quando você ora a Deus, você não quer cair na malha fina de Tiago 4. Qual é a malha fina de Tiago 4? Tiago 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. A gente erra em não continuar a leitura aqui. A gente tem que continuar a leitura. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça, responde à oração dos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele vos chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. A gente poderia continuar a leitura, né? Segundo Tiago, muitas vezes os crentes nada têm porque eles não pedem a Deus. Por outro lado, muitas vezes os crentes pedem coisas a Deus, mas não recebem nada dele, exatamente porque pedem com motivação errada. Não pedem por necessidade, mas pedem para esbanjar em prazeres mundanos. Imagine que você está pedindo a Deus um emprego que pague um salário maior do que o salário que você agora recebe. A questão é, por que você está pedindo a Deus um emprego melhor? Por que você está pedindo a Deus um emprego que pague mais? Por acaso o emprego que você agora tem não paga um salário adequado para você sustentar a si próprio e a sua família? Se existem necessidades que você não está conseguindo cobrir com o salário que você recebe atualmente, não há nada de errado em pedir a Deus um emprego que pague um salário melhor. Mas talvez a tua motivação não seja tão honesta assim. Talvez o teu vizinho consiga um emprego melhor e ele pode comprar um carro de luxo. E você também quer ter um carro de luxo. Imagine-se orando a Deus as seguintes palavras: Meu Pai, eu peço que em nome de Jesus, que o Senhor me conceda um emprego melhor. O Senhor está vendo as dificuldades pelas quais estamos passando, como muitas vezes não temos dinheiro nem mesmo para comprar comida ou para pagar a conta de água. O Senhor também presencia todas as dificuldades que passamos com esse carro velho que nós temos. Nós somos gratos ao Senhor por esse carrinho velho, mas o Senhor percebe que esse carro já deu tudo o que tinha para dar. Por essa razão, eu peço que o Senhor me dê um emprego melhor, para que eu consiga sustentar a minha família e para que eu possa comprar um carro mais adequado para a segurança da minha esposa e dos meus filhos. Em nome de Jesus, amém. Essa é certamente uma bela oração. Né? E os argumentos nela apresentados demonstram que você realmente tem a necessidade real de um emprego melhor. Se você insistir em orar a Deus deste modo, argumentando com Deus e se esforçando para fazer o melhor para a sua família, Deus certamente atenderá essa oração. Mas será que Deus te atenderia se você orasse a Ele da seguinte maneira?
Meu pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor me conceda um emprego melhor. O Senhor está vendo como meu vizinho conseguiu um emprego que paga 3 vezes mais do que ele ganhava antes. E como ele pôde comprar um carro de luxo. E o Senhor está vendo a inveja do meu coração. O Senhor está vendo que eu cobiço o carro dele. Eu não suporto ver o meu vizinho com esse carro de luxo e saber que eu não tenho condições de comprar um carro minimamente igual ao que ele tem agora. Por isso peço que o Senhor me dê um emprego que pague um salário melhor, para que eu possa comprar um carro ainda mais luxuoso do que o carro do meu vizinho, para que ele fique com inveja e para que ele cobice os bens que o Senhor me deu. Em nome de Jesus, amém. Como Deus vai receber essa segunda oração? Você percebe como essa oração é uma oração mesquinha, miserável, avarenta? A pessoa não está pedindo um emprego que pague melhor porque ela tem necessidade de um emprego que pague melhor. Nem você, nem a tua família estão em necessidade alguma. Além disso, você já tem um carro bom, um carro confortável, um carro que é vistoso, um carro que as pessoas acham bonito, um carro que supre todas as necessidades da tua família. Mas você quer competir com o teu vizinho. E o teu vizinho agora tem um carro de luxo. Ele te deixou para trás. E você não pode permitir isso. Você não pode permitir que o teu vizinho te deixe para trás. Por isso você precisa de um emprego que pague um salário melhor, para que você possa esbanjar esse salário num carro luxuoso. Como Deus vai receber essa oração? Será que Deus vai responder essa oração? Ou você acha que vai cair na malha fina de Tiago 4? Certamente você vai cair na malha fina de Tiago 4. Você vai pedir a Deus e não vai receber, por estar pedindo mal, por pedir algo desnecessário, por pedir algo que será esbanjado com prazeres mundanos. Mas isso quer dizer então que se eu já tenho um emprego que paga um salário bom, eu não posso pedir a Deus um emprego que pague um salário melhor ainda? Claro que você pode. Mas de repente, se você já tem o suficiente para si, para sua família, de repente você deveria orar a Deus por um emprego que pague um salário ainda mais alto, para que você possa ajudar aqueles que nada têm. Né? Imagina só, se em vez de pedir um emprego que pague, você já tem um emprego que paga um salário bom, você consegue sobreviver, você consegue economizar, e você diz, Senhor, eu quero que o Senhor me dê um emprego que pague um salário ainda melhor. Porque além de sustentar a minha família e além de economizar para um tempo de crise, eu quero usar esse dinheiro para ajudar as pessoas. Orando dessa forma, argumentando com Deus dessa forma, é bem possível que Deus te dê um emprego que pague um salário ainda maior. Porque daí você não está pedindo para gastar em deleites, né? Você já tem o suficiente para dar um certo luxo para sua família, e agora você está pedindo a Deus mais para que você possa ajudar aqueles que nada tenham, aqueles que pouco têm. Então é claro, você já ganha bem, ore a Deus para ter um emprego que pague mais ainda. Mas não seja motivado por essa questão mesquinha de eu preciso competir com outras pessoas. Eu preciso ter os mesmos bens que outras pessoas têm.
Eu preciso fazer as mesmas viagens que outras pessoas fazem. Uma oração assim, Deus não vai responder. Mas se você disser, Senhor, eu agradeço o Senhor porque o Senhor me deu um emprego bom, um emprego que paga um salário muito mais do que eu precisava, eu podia sobreviver com menos do que isso, e ainda assim o Senhor foi gracioso o suficiente para me dar um emprego que paga toda essa quantia de dinheiro. Eu peço que o Senhor me dê um emprego que pague mais ainda, porque eu quero sustentar a tua obra, porque eu quero ajudar o próximo. Deus vai responder essa oração. Mas se você orar simplesmente porque você quer competir com alguém, simplesmente porque você não suporta que outras pessoas tenham mais bens do que você e façam mais viagens do que você vai cair na malha fina de Tiago 4, você vai pedir a Deus e não vai receber por estar pedindo mal, por estar pedindo algo desnecessário, por pedir algo que será esbanjado com prazeres mundanos. Em vez de perder tempo pedindo a Deus coisas que Ele não vai te dar, exatamente porque você sabe que está motivado por razões não honradas e não dignas, não perca tempo com essas orações. Eu poderia ter gastado um pouquinho mais aqui. Eu achei interessante isso, né? Perder tempo com orações que Deus não vai responder. Não perca tempo com orações que Deus não vai responder. Você é chamado para remir o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo, inclusive, significa fazer orações que serão respondidas por Deus. Não perca tempo com orações que não serão respondidas por Deus. Nesse caso, você estará desperdiçando o teu tempo e o tempo de Deus. Deus gostaria que você estivesse orando por coisas que Ele vai responder. Em vez de perder tempo pedindo a Deus coisas que Ele não te dará, por você estar motivado por desejos mundanos que Deus odeia e despreza, peça a Deus coisas que Ele te dará. Por você estar motivado por desejos nobres que serão honrados por Deus. Então, se você quer um emprego melhor, ore a Deus por um emprego melhor. Mas assegure-se que a tua motivação seja uma motivação digna de Deus. Você quer ganhar 10 vezes mais do que ganha agora? Ore a Deus para que você possa ganhar 10 vezes mais do que ganha agora. Mas assegure-se que a tua motivação por querer 10 vezes o salário que você ganha agora seja uma motivação digna de Deus. Não peça a Deus 10 vezes o teu salário porque você quer competir com outras pessoas. Não. Peça a Deus 10 vezes o teu salário porque você quer investir no reino de Deus, porque você quer ajudar outras pessoas. Então, vou repetir aqui. Em vez de perder tempo pedindo a Deus coisas que Ele não vai te dar, por você estar motivado por desejos mundanos que Deus odeia e despreza, peça a Deus coisas que Ele te dará por você estar motivado por desejos nobres que serão honrados por Deus. E como é que você vai diferenciar entre uma e outra coisa? Através dos argumentos que você apresenta a Deus em oração. Antes de pedir alguma coisa a Deus, pense por que você quer pedir aquilo a Deus. E através desses pensamentos é que vai surgir os argumentos.
Então julgue os argumentos conforme a palavra de Deus. Eu quero um salário melhor porque eu estou passando por necessidades, eu não estou conseguindo sustentar a minha família. E isso está de acordo com a vontade de Deus, né? Porque o homem deve sustentar a sua família. E se o homem está passando por dificuldade, ele pode e deve pedir ajuda a Deus. Eu quero um salário maior porque eu quero comprar um carro do qual eu não tenho necessidade. A pessoa já começa a perceber, opa, se eu pedir isso a Deus, eu vou estar perdendo tempo, né? Porque a minha motivação não é correta. Eu não estou pedindo por um motivo nobre, eu estou pedindo simplesmente porque eu quero gastar nos meus próprios deleites. Então eu não vou perder tempo com isso. São os argumentos que você usará em oração que te mostrarão quais pedidos cairão na malha fina de Tiago 4 e quais pedidos serão respondidos por Deus. Essa é a razão pela qual afirmamos que, ao argumentar com Deus em oração, você não está argumentando para o benefício de Deus. Não, você está argumentando para o próprio benefício, porque é através da tua argumentação que você vai perceber se aquilo que você pede a Deus será atendido ou não. É a partir da tua argumentação que você percebe se Deus concorda com o que você está pedindo ou não. Na última pregação que nós fizemos no Salmo 39, há 2 semanas atrás, nós afirmamos que você deve encontrar na Escritura as promessas de Deus que solucionam os teus problemas e pedir que Deus cumpra na tua vida essas promessas. Você também deve argumentar com Deus em oração usando essas mesmas promessas. Essas mesmas promessas devem ser os seus argumentos em oração a Deus. Você também pode e deve tomar emprestados os argumentos que os personagens bíblicos usaram nas suas orações. Por exemplo, se a tua situação se assemelha à situação de Davi no Salmo 39, se Deus está te disciplinando de tal forma que Ele já destruiu na tua vida tudo o que te dava prazer, tudo o que te era precioso, e não te resta mais nada a não ser a própria vida, e se Ele continuar te disciplinando, você só te resta a morte agora, né? A única coisa que falta Deus destruir é a tua vida. Argumente como Davi no Salmo 39. Diga, o Senhor está vendo? O Senhor já tirou de mim tudo o que eu tinha. Se o Senhor continuar me disciplinando, só resta o Senhor me matar agora. Use as promessas de Deus como argumento e tome emprestado os argumentos que os personagens bíblicos usaram nas suas orações. Use nas suas orações a Deus a Escritura como argumento. Use a palavra de Deus como argumento nas suas orações. Use tudo aquilo que você encontrar na Escritura que se aplica às tuas circunstâncias. Por meio de palavras, então, argumente com Deus pelo fim das circunstâncias adversas por você enfrentadas. Mas você não pode se limitar apenas a palavras a argumentar com Deus, né? É necessário que você argumente também por meio de ações práticas. Mas quais ações práticas serviriam de argumento para que Deus ponha fim às circunstâncias que te são adversas? Bom, conforme afirmamos em pregações passadas, as circunstâncias adversas enfrentadas por Davi no Salmo 39, a gente pode voltar inclusive para o Salmo 39, as circunstâncias enfrentadas por Davi no Salmo 39
são circunstâncias que Deus ordenou sobre a vida de Davi como forma de disciplina, né? Isso nós percebemos no versículo 11, Salmo 39, versículo 11. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade. Davi aqui está sendo castigado por Deus, está sendo repreendido por Deus, está sendo disciplinado por Deus por ter cometido iniquidade contra Deus, por ter pecado contra Deus. Julgue você mesmo se faz sentido pedir o fim da disciplina, enquanto a pessoa disciplinada continua na prática do pecado ou pecados que a levaram a ser disciplinada por Deus. Faz sentido? Faz sentido você dizer a Deus: Senhor, desvie o teu olhar disciplinador de mim. Para de me disciplinar, Senhor. Faz sentido a pessoa pedir isso a Deus se ela continua cometendo os pecados que levaram Deus a discipliná-la? Não faz sentido, né? Será uma oração sem sentido. Deste modo, as orações práticas pelas quais você argumentará pelo fim das circunstâncias adversas que Deus ordenou sobre a tua vida, essas ações práticas envolvem a cessação dos pecados, você deve parar de cometer os pecados e você deve começar a obedecer a Deus. Se você, assim como Davi, deseja que Deus desvie de você o seu olhar disciplinador, não dê razões para que Deus continue te disciplinando. Não dê razões para que Deus continue te disciplinando. Confesse os teus pecados e desobediências a Deus. Faça as restituições necessárias. Ou seja, se você prejudicou, se os pecados que você cometeu contra Deus prejudicaram pessoas, faça o ressarcimento do prejuízo dessas pessoas. Confesse os teus pecados e desobediências a Deus, faça as restituições necessárias e confie que o teu advogado, Jesus Cristo, intercederá e argumentará a teu favor no tribunal divino, garantindo a você o perdão da parte de Deus. E então, cesse imediatamente com todos os pecados e desobediências a Deus. Não permaneça na prática do pecado, não permaneça desobedecendo a Deus. Passe a obedecer a Deus em tudo, especialmente naquelas áreas em que você estava desobedecendo antes. Por meio de palavras, argumente com Deus pelo fim das circunstâncias adversas por você enfrentada, mas não apenas por meio de palavras, porque se você ficar apenas nas palavras, se você simplesmente orar a Deus pedindo o fim da disciplina, mas não aceitar a disciplina, não se submeter à disciplina de Deus, não parar com os pecados cometidos e não iniciar a obedecer a Deus, as suas palavras não terão nenhum valor. Argumente com palavras, mas não apenas por meio de palavras, também por meio de ações práticas, argumente com Deus pelo fim das circunstâncias adversas. E então, você até poderá orar a Deus dizendo o seguinte: olha, o Senhor estava me disciplinando porque eu cometi esses e esses pecados, né? O Senhor já viu? O Senhor viu que eu já me arrependi desses pecados. O Senhor viu que eu comecei agora a obedecer o Senhor naquilo que eu estava desobedecendo antes. Por que o Senhor vai continuar me disciplinando? Eu já aceitei a disciplina, eu já me submeti ao Senhor.
Eu não estou mais desobedecendo o Senhor? Não tem por que o Senhor continuar me disciplinando. Não dê ocasião para que Deus continue te disciplinando. Por meio de palavras e ações práticas, argumente com Deus pelo fim das circunstâncias adversas por você enfrentadas. A confiança que você terá ao orar a Deus, o teu Pai, essa confiança será ainda maior se você argumentar com Deus em oração a partir do que o próprio Deus afirma na sua palavra. Por quê? Por que será maior essa confiança? Exatamente porque, ao argumentar conforme a Escritura, você terá certeza de que pede a Deus aquilo que é correto. Você terá certeza de que as suas motivações são honestas e são dignas de Deus. O que te dará certeza de que Deus atenderá a tua oração. Especialmente as orações, nas orações que você pede a Deus o fim das circunstâncias que te são adversas, você deve apresentar a Deus os argumentos que sustentam isso. Você tem que ser capaz de encontrar algum argumento. Você deve se lembrar na escola, quando às vezes, nas vezes que nós tínhamos que responder provas, o professor ou a professora dizia que nós tínhamos que justificar a resposta, né? Não bastava dizer é isso, ponto final. Não, era necessário justificar a resposta. Era necessário argumentar a favor daquela resposta. É assim que Deus quer as orações dos seus filhos. Orações que são justificadas, orações fundamentadas em argumentos. E não existe oração mais eficaz do que aquela que é argumentada com base na Escritura. Não existe oração mais eficaz do que aquela que é defendida com base na Escritura. Considerando que as circunstâncias que são adversas, é isso que nós estamos considerando, né? Nós não estamos considerando que você está sendo provado por Deus. A provação é quando Deus ordena a dificuldade sobre a vida de alguém, não porque aquela pessoa tenha pecado necessariamente, mas sim porque Deus está provando aquela pessoa, né? Mas não é disso que nós estamos tratando nessa longa série de pregações do Salmo 39 que chegou finalmente à sua conclusão na pregação de hoje. Aqui nós estamos considerando que as circunstâncias que te são adversas foram ordenadas por Deus como forma de disciplina devido aos teus pecados. Então, considerando isso, considerando que essas circunstâncias adversas foram ordenadas por Deus como disciplina sobre a tua vida, e como não faz nenhum sentido você pedir o fim da disciplina enquanto continua na prática do pecado ou pecados que levaram Deus a te disciplinar, não se limite a argumentar com Deus apenas com palavras. Argumente com Deus também mediante ações práticas. Obedeça a Deus em tudo, especialmente nas áreas em que você o estava desobedecendo, especialmente nas áreas em que você estava pecando. Não dê razões para Deus continuar te disciplinando. Por meio de palavras e ações práticas, argumente com Deus pelo fim das circunstâncias adversas por você enfrentadas. Amém.